Bom, eu acho que é uma fala já dita nessa casa, mas é importante quando nós nos dispomos ao trabalho dentro de uma casa espírita, a sintonia com o mais alto, ela é o nosso primeiro passo. E o primeiro a ser ajudado somos nós, porque quando nós abrimos o coração, tanto para os ensinamentos do Cristo, quanto para absorvê-lo e tentar colocar em prática, realmente é, para nós espíritas, a nossa mais importante tarefa. E neste ano de 2018, onde nós traçamos os nossos projetos, sobretudo os nossos projetos materiais de trabalho, nós precisamos traçar os nossos projetos acerca do cuidado que estamos tendo com a nossa espiritualidade, acerca do que nós temos feito para que possamos realmente estar em sintonia com o Pai Maior. E, para isso, nós precisamos ter algumas prudências, sobretudo em relação ao que acreditamos verdadeiramente. Porque, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, haverá falsos profetas. Nós precisamos, de fato, ver aquilo que nós cremos. Porque muitas vezes somos levados a certas crendices, a certas práticas, que não condiz com a doutrina espírita. E nós precisamos filtrar aquilo que realmente acreditamos e aquilo que pensamos, para que possamos juntos, com a sintonia, com o nosso mentor espiritual, exercer de fato os ensinamentos da doutrina espírita. Então, eu trouxe para a nossa reflexão de hoje o capítulo 21, não creais em todos os espíritos. E nós ainda somos muito ligados ao fenômeno. Nós queremos, e por acreditarmos nessa comunicação com a espiritualidade, nós queremos ser cada dia mais orientados. E aí nós precisamos filtrar quem são os espíritos com que nós conectamos. E São João, na sua epístola primeira, fala para nós o seguinte: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E nós precisamos, de fato, entender, nós aqui não estamos falando somente dos espíritos desencarnados, mas também dos espíritos encarnados. Nós precisamos ver aqueles com quem nos afinamos, porque nós temos esse poder de discernir o bem do mal. Então, nós podemos sim filtrar as nossas companhias e aqueles com que desejamos manter uma proximidade maior, uma conversa edificante, para que nós possamos auxiliar a nós mesmos e aqueles que vêm em busca de uma palavra de conforto, de uma palavra de amigo. Porque se nós mantivermos uma sintonia elevada, com certeza, tanto aqueles que se aproximam de nós, encarnados, quanto as nossas companhias desencarnadas, serão da mais alta estirpe vibratória. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao Espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Porque muitas vezes nós adentramos a casa espírita querendo receber uma resposta pronta,
uma comunicação através de uma psicografia ou de uma psicofonia daquilo que tem nos angustiado, ou uma solução miraculosa por alguma dificuldade que estamos passando. Ou, quando não adentramos a casa espírita, muitas vezes procuramos isso lá fora. E não temos o discernimento, nesse afã de querer tudo pronto, de não procurar obter uma resposta dentro de nós mesmos e dentro de uma sintonia elevada, seja com uma leitura edificante ou com uma prece, para que possamos, sim, ser intuídos pelo nosso mentor espiritual. Muitas vezes nós procuramos por essas ações miraculosas, seja dentro da casa espírita ou fora dela. E não nos atemos que muitas vezes somos enganados através de falas prontas. E essas respostas, muitas vezes, vêm de encontro ao nosso desejo. Mas nem sempre aquilo que queremos é aquilo que é o bom para nós. Nem sempre aquilo que desejamos receber pronto é o nosso melhor caminho. É por isso que nós temos o que nós chamamos de livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, ele nos foi dado e nós vamos, à medida que vamos prosseguindo a nossa existência terrena, nós vamos tendo a oportunidade de adquiri-lo. Porque o discernimento entre o bem e o mal, nós vamos adquirindo através de toda a nossa prática diária. Nós temos as nossas ações na sociedade dirigidas pelas leis dos homens, mas nós temos as nossas ações ditadas pelo nosso Pentateuco. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, são norteadores da boa conduta, dos bons valores morais. Então, falar que nós não temos conhecimento, já não cabe mais essa fala. Todos nós aqui temos já conhecimento suficiente para exercitar o nosso livre-arbítrio de uma forma mais sensata, no mínimo. Então, o caminho e o discernimento daquilo que nos é falado cabe sim já ao nosso crivo e à nossa razão. Nós precisamos passar primeiro pela nossa razão, para depois o nosso coração aceitar, para que a gente possa, de fato, seguir um caminho mais reto, um caminho mais pautado nos valores morais. E mais, do mesmo modo que a física, que a química, que a astronomia, que a geologia revelaram as leis que regem o nosso planeta, o nosso mundo material, o Espiritismo revela outras leis que ainda são desconhecidas, as que regem a relação entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas da ciência, são leis da natureza. Todos nós aqui já tivemos oportunidade de estudar a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da preservação, facultando uma explicação certa da ordem desses fenômenos que ainda não temos um conhecimento para compreender, uma explicação até esse presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio dessa questão do maravilhoso. A doutrina espírita vem nos esclarecer. Não existe mais, como nos primórdios das manifestações dos espíritos, quando das mesas girantes, não existe mais aquele mito. Vocês ouviram falar que as mesas se movem, que existem toques acerca, cada toque correspondendo a uma sílaba, a uma letra,
né? Ou a brincadeira do copo, isso não existe mais. Hoje a gente sabe, sim, que nas reuniões mediúnicas os espíritos se comunicam pelo aparelho fonador do médium, mas para serem conduzidos no caminho do bem, para uma ação que vai levá-los a um lugar melhor. É um trabalho de verdadeira caridade. E não no sentido de eu vou casar, eu vou ganhar na loteria, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro. Não é assim. Então, nós precisamos ver esse nosso comportamento, porque muitas vezes a gente ainda quer esse tipo de conversa com o mundo espiritual. Aliás, tais fenômenos, por si sós, nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a cada um produzir. Esse, um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Nós sabemos que hoje a própria ciência tem auxiliado a provar a regressão à vida passada. Existe um grupo em São Paulo que já realizou ressonância magnética e computou o movimento das ondas cerebrais para que fizesse um estudo aonde se percebesse que o cérebro está em movimento e, naquele instante, o espírito está recordando de existências pretéritas. É importante a gente saber que, à medida que o homem vai desenvolvendo na ciência física, ele consegue, através de estudos, provar a existência de espíritos, mas não no sentido do mágico, não no sentido do fenômeno. E isso é importante porque, ao invés de nos ligarmos a essas adivinhações, nós precisamos, sim, ligar a esse efeito moral que a palavra e o exemplo de Jesus, durante a sua estada aqui na Terra, nos deixou como legado. Ou seja, hoje nós temos o véu descortinado, nós temos a compreensão, mas nós precisamos ainda ir atrás da prática, porque nós temos muito conhecimento, mas pouca prática ainda. O nosso coração ainda precisa ser trabalhado e nós precisamos, de uma certa forma, amolecermos para que a gente deixe de ser esse homem egoísta, esse homem rancoroso, esse homem que ainda nutre sentimentos de revolta, esse sentimento, muitas vezes, de vingança, de não querer auxiliar o próximo. Ainda isso é mais importante do que ficarmos atentados aos fenômenos. O Espiritismo revela ainda outra categoria bem mais perigosa que falsos cristos e falsos profetas, que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados, que são os espíritos enganadores, os espíritos hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erreticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das suas mais singulares e absurdas ideias. E é importante que muitos de nós, às vezes, nos passamos por conhecedores de tal área e não somos. Imagina isso,
de espíritos que têm ainda uma índole ruim e durante alguma comunicação se imbuem de um Gandhi ou de uma Madre Teresa de Calcutá, que são espíritos que nós conhecemos como espíritos de luz, espíritos abnegados, mas muitas vezes se manifestam nos induzindo a pensar que são eles que estão nos dando uma mensagem de amor, uma mensagem com uma frase pronta, e, na verdade, não são. Então, durante uma reunião mediúnica, é importante o médium estar em sintonia com a espiritualidade maior para poder fazer esse discernimento, para poder ver que, de fato, aquele que é bom não precisa sair falando, não precisa sair contando os seus feitos. E a diferença é muito sutil, mas é importante nós termos a humildade. Aquele, sim, que é um grande trabalhador do Cristo, não fica o tempo todo falando, eu fiz isso, eu sou assim, eu sou assado, ou você deveria fazer isso, ou você deveria fazer aquilo outro. Então, essa diferença, somente aquele que está em sintonia com os verdadeiros valores aprendidos pelo Pai, que vai dar conta de discernir e, de uma certa maneira, cortar essa ligação. Assim como nós, quando da nossa vida diária, quando nós somos pegos por algum pensamento não produtivo, um pensamento de vingança, um pensamento maldoso, o que a gente precisa fazer? Se a gente tem uma sintonia com o nosso espírito protetor, é importante falar, não, eu não penso assim. Eu já ultrapassei esse momento, eu já ultrapassei essa sintonia e eu não vou aceitar esse tipo de orientação. Nós temos condições já, nós temos conhecimento para poder fazermos esse corte. E nós precisamos ser mais donos de nós mesmos e menos, como dizem ainda, Maria vai com as outras. Nós precisamos discernir aqueles que nós desejamos ter como os parceiros. Porque se a gente está do lado de uma pessoa que é uma má influência, por que eu vou continuar? Se eu sei que é uma opção dela prosseguir naquele caminho, mas se eu, com o meu exemplo, conseguir modificá-la, ótimo. É esse o caminho. Mas, se não, que eu não me deixe transformar pelas atitudes dela. E isso nós temos condições. Antes que se conhecessem as relações que ocorrem numa reunião mediúnica, esses espíritos zombeteiros atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas, sobretudo, nos últimos tempos, se hão apresentando como alguns profetas antigos, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. São João adverte contra eles os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E assim, a doutrina espírita nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais e nunca materiais. E isso nós temos condições de perceber. Caracteres morais e não materiais. É a maneira que se distinguem os maus
dos bons espíritos. E, principalmente, podemos aplicar-lhes as palavras de Jesus: pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. E que nós possamos ser realmente boas árvores, porque quando nós decidimos receber um espírito que o Pai nos confiou como filho, qual de nós gostaria que esse filho se tornasse alguém do mal? Um ladrão, um delator, alguém que não cumpre com esse papel da retidão? Nenhum de nós. Então, o que nós devemos fazer? Se nós não queremos produzir maus frutos, nós precisamos vigiar as nossas boas raízes. Nós precisamos podar as ervas daninhas, nós precisamos tratar de nós no sentido de que sejamos bons. Nós não somos ainda os espíritos perfeitos como nosso Pai é perfeito, mas nós estamos nessa escola evolutiva. E não nos cabe retornar ao homem velho. Nós necessitamos, sim, retornar ao que temos hoje, que é essa oportunidade que o Pai nos deu do reencarne, dessa nova existência, e abraçarmos as oportunidades de fazer o bem. Se nós temos já essa consciência, na nossa programação para esse ano, nós precisamos o quê? Combater em nós as nossas ervas daninhas. Cada um de nós, seguindo a orientação de Santo Agostinho, é capaz de fazer o quê? Durante a noite, no seu exame de consciência, ver como foi o nosso dia. Como foram as minhas ações? O que eu realmente preciso combater para que eu possa ser melhor esse ano do que eu fui ano passado? Não vamos nutrir em nós grandes expectativas, grandes mudanças, até porque sabemos que ainda não estamos nesse patamar, ainda não damos conta. Mas se a gente conseguir fazer um passinho, um pouquinho de cada vez, a gente vai chegar no nosso exame de final de ano melhor do que estamos hoje, em janeiro. Se nós detectarmos quais vícios que ainda necessitamos combater dentro de nós para sermos melhores, nós já estamos no caminho do aprendizado. E todos nós ainda necessitamos de combater o orgulho e o egoísmo. E atrás dessas duas âncoras, aquilo que vem junto, que é a maledicência, a falta de paciência, a falta de benevolência, de indulgência para com a imperfeição do outro. Porque se nem nós somos perfeitos, como que iremos exigir perfeição do outro? Então, se nós não temos ainda atingido um patamar evolutivo desejado, cabe ver aonde eu posso fazer uma pequena mudança. E isso não é difícil. Por quê? Porque nós temos condições e conhecimento para perceber o que é ruim, cortar essa erva daninha e dar conta de caminhar no outro lado. A gente sabe que o nosso caminho ele é cheio de curvas, mas nós temos condições de modificar, de pegar um caminho mais reto. As pedras irão surgir, mas a cada pedra um aprendizado. Até porque nós sabemos que essas repetições de circunstâncias onde temos que exercitar o nosso conhecimento
elas vão acontecer. Às vezes a gente para e pensa, nossa, eu já vivi isso. Nossa, mas a situação está se repetindo. Mas se está se repetindo, é porque realmente eu estou necessitando desse aprendizado. E se eu estou necessitando desse aprendizado, bora lá fazer diferente. Se a vida inteira eu agir assim, por que não agir de forma diferente? E a melhor bússola, quem ainda não leu, é o Homem de Bem, do Evangelho segundo o Espiritismo. É sermos um homem de bem. É sempre ir pelo mais simples, pelo caminho menos tortuoso. É aquele que nós vamos estar em sintonia com o nosso espírito protetor, através da intuição, através da prece, através de uma leitura edificante, através de uma respiração, através de uma alimentação adequada, de combatermos o vício do álcool, do fumo, que muitas vezes ainda somos escravos, para que nós possamos estar mais preparados para ouvir esse caminho, ouvir essa orientação. Se nós dermos conta de fazermos a distinção desses espíritos que muitas vezes nos orientam para o caminho correto e as más influências, nós já temos bagagem para mudar aquilo que necessitamos mudar. Então, que nós possamos, meus irmãos, neste novo ano que se inicia, darmos conta dessas nossas dificuldades. Porque quando a gente olha para dentro e calça as sandálias da humildade, enxergando de fato aquilo que eu ainda escorrego, nós temos condições de empreender mudanças. Lembrando que as mudanças ocorrem de dentro para fora. Então, não esperemos mudança do nosso cônjuge, não esperemos mudança dos nossos filhos, do nosso vizinho, do nosso companheiro de trabalho. Vamos mudar em nós, que sejamos nós a mudança. Que, através do nosso exemplo, aqueles frutos que estão sob a nossa responsabilidade, que são os nossos filhos, possam sim aprender a serem homens de bem, porque nós estamos caminhando para sermos homens de bem. Que assim seja.